Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui adorando ao Senhor e poder também compartilhar a palavra de Deus num dia que é tão especial como hoje, que é o Dia das Mães. Então, que Deus abençoe você, mamãe, em nome de Jesus. Nós somos muito gratos a Deus pela vida das mães, porque Deus é quem instituiu a família, foi Ele que pensou nesse plano todo, nessa metodologia e nessa maneira de sermos criados e nos desenvolvermos e multiplicarmos. E a gente louva a Deus por isso, porque nós vemos nas nossas mães, nos nossos pais, o modelo do Senhor, né? O carinho do Senhor para conosco. E numa sociedade tão ensimesmada como a que a gente vive, uma sociedade que tem buscado tanto o próprio prazer, né? Uma sociedade hedonista, nós somos incentivados diariamente a nos colocarmos no centro de todas as coisas, a nos priorizarmos apenas. E isso traz um grande risco para nós, porque isso pode fazer com que nós nos esqueçamos de que estamos aqui para cumprir a missão do Senhor nas nossas vidas e passemos a viver para nós mesmos apenas. Não estou dizendo que nós não devemos cuidar de nós, que nós não devemos nos amar e nem nada assim, não devemos desfrutar de momentos de alegria, de prazer, de diversão, mas a vida é muito mais do que isso. A vida que o Senhor nos deu é muito mais do que isso. E se piscarmos e não estivermos atentos, nós vamos passar muito mais tempo como esta sociedade líquida, buscando aquilo que escorre pelas mãos, quando na verdade devemos estar pautados nas Escrituras Sagradas. Queria convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, por favor. Abre aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Porque assim como as nossas mães bem nos ensinam, nós podemos olhar para as Escrituras e aprender com tantas outras mulheres do Senhor, que nos ensinam como nós devemos viver. 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor,
Passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Amém, até aí. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado porque ela é viva, eficaz, atual aos nossos dias, transformadora. Rogamos ao Senhor que, pela Tua graça e misericórdia, nos transforme nesta manhã. Que saiamos todos daqui melhores uns para os outros, para as nossas famílias e principalmente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, o texto então das Escrituras, pensando nisso que nós estávamos falando, eles nos ensinam a necessidade de desenvolvermos então um real compromisso com o Senhor. Não um compromisso como a sociedade atual tem propagado, mas um compromisso verdadeiro, um compromisso que demonstra atitudes diferenciadas do que as pessoas que não servem a Deus então têm. E o primeiro deles, quero destacar aí a partir do verso 7, é que o compromisso com Deus, ele não depende das circunstâncias. Nós não devemos ter um compromisso com o Senhor a partir de um panorama onde a nossa vida esteja estável, onde nós não tenhamos lutas, dificuldades, onde nós não tenhamos adversidades no caminho. Não é dessa forma. O compromisso real com o Senhor, ele não depende do que acontece na nossa vida. Ele não depende dos movimentos externos que nos assolam diariamente. O compromisso real com o Senhor é fruto de um coração contrito e transformado pelo Senhor e santificado pelo Senhor dia após dia, através do relacionamento íntimo e verdadeiro que nós temos com Ele. Ana, aqui a gente vê um panorama diferente, né? Naquele tempo existia um código, que era o Código de Hammurabi, que permitia com que um homem que fosse casado e tivesse uma esposa que não podia ter filhos, se casasse novamente para que a sua linhagem não terminasse. E então, esta outra mulher, a Penina, lhe deu vários filhos, e todos os anos, a Bíblia vai dizer que isso acontecia. Eles saíam da sua cidade, na região montanhosa de Efraim, iam a Siló, e enquanto sacrificavam ao Senhor, ele servia a sua esposa, os seus filhos, mas dava uma porção diferente, especial, na nossa versão de Bíblia aqui, uma porção dobrada a Ana, porque a amava. Era a sua esposa amada, querida. E então, a outra a irritava, o verso 6 vai dizer, excessivamente, provocava excessivamente com esse objetivo, para a irritar, porquanto o Senhor havia cerrado a madre. Que dureza, não é? Que situação delicada e difícil Ana deve ter vivido naquele tempo. O texto nos diz que, e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Em nenhum momento do texto nós vemos aqui Ana pressionar o seu marido para que aquela nova formação familiar fosse desfeita.
Em nenhum momento nós vemos uma pressão de Ana para que tratasse Penina mal. Eucana, olha só como essa mulher me trata. Põe ela em outro lugar, coloque ela em outra casa, repreenda ela. Em nenhum momento. E nós não sabemos, as escrituras não nos dizem que quantos anos isso aconteceu, mas diz que isso acontecia de ano em ano. Aquela mulher não responde, ela não revida, ela não retruca. Não é? Quando eu ensino aos meus alunos a história de Samuel, anualmente, para os mais novinhos, é muito comum que eles digam: ah, não, ela merecia tomar uma bofetada. Eles dizem, ela merecia que a Ana fosse lá e batesse nela e tudo mais. Eu falei, pois é, mas a gente não faz as coisas segundo o que as pessoas merecem ou segundo o nosso coração. Nós precisamos agir como Deus quer que nós hajamos. E assim foi Ana. Ela continuou confiando no Senhor, mesmo sofrendo com a sua esterilidade e os resultados que a sua esterilidade então ocasionaram na vida dela. De novo, meus irmãos, não dá para esperar que nós tenhamos uma vida sem preocupações, sem desgastes emocionais. Pelo contrário, a nossa devoção ao Senhor, ela precisa ser inegociável. Inegociável. Não, pastor, mas você não sabe, eu passei por isso essa semana. Pois é difícil mesmo. Imagino. E talvez eu concorde com você. Mas as Escrituras nos deixam claro que a postura que nós devemos ter, nós que confiamos no Senhor, nós que estamos lutando para ter um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, ela não depende das circunstâncias. O texto, de novo, não nos dá detalhes aqui sobre o quanto tempo Ana sofreu, mas a postura dela foi se calar, foi chorar, foi lamentar, mas não revidar, retrucar, devolver, se vingar. Algo que é muito latente na sociedade atual e que talvez, vez por outra, a gente concorde. Então, um compromisso real com o Senhor, ele independe das circunstâncias e ele é nutrido pela oração. É a segunda característica que eu quero destacar aqui com você na vida de Ana. Olha o verso 10 e o verso 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A história de Ana em muito nos ensina como deve ser a nossa relação com o Senhor. Na hora da angústia, nos derramamos em sua presença e clamamos o seu favor. Na hora da alegria, nos derramamos em sua presença em gratidão pelo seu agir. Lá na frente, no capítulo 2, depois que o menino nasce, depois que ela o envia a Eli, nós vemos que temos aí 11 versículos de uma linda oração de gratidão de Ana. Nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Nós precisamos rasgar diante dele os nossos corações. Talvez com orações confusos, sem compreender o porquê estamos passando por determinada situação. Mas sempre corações gratos pelo agir do Senhor nas nossas vidas. O tempo todo. E foi assim com Ana. Não importa o momento, quando nos mantemos em contato com o Senhor, nosso compromisso com Ele é reafirmado, meus irmãos. E não nos colocamos então numa situação de vulnerabilidade. A oração, ela traz estabilidade de novo para as nossas almas. Ela traz estabilidade para a nossa vida. O texto vai dizer que depois que ela faz a oração, olha o verso 18 aí o que diz: ache tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana, que estava sofrendo demasiadamente por uma situação, não conseguia se alimentar. Meus irmãos, é o básico. E talvez você já tenha passado por situações assim, de tristeza profunda, onde nem a comida desce.
mas estar diante do Senhor, derramar o seu coração e receber a bênção da parte do sacerdote aqui neste caso, tendo a convicção, porque ela confiava no Senhor, de que Deus ia atender o seu pedido, isso a transformou o semblante. O seu semblante já não era triste, ela estava aliviada. O mundo vai nos ensinar outras maneiras de aliviarmos as nossas tensões. Talvez na mesa do bar, talvez usando entorpecentes, mas a gente sabe que isso é passageiro. Quando o efeito passar, a conta bate novamente, e a tristeza volta, e a raiva volta, e a dor volta. Mas o Senhor é quem tem o poder para transformar o nosso coração e as situações que nós estamos inseridos. O Senhor transforma aqui o coração de Ana. Ele tira ali a sua tristeza, a sua angústia, e ela volta a viver normalmente. Tanto que no verso seguinte, nós percebemos que eles se levantam, adoram o Senhor, voltam para casa, e ela então se deita com seu marido, tendo convicção de que o Senhor atenderia ali o seu pedido. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A oração nos lembra quem o Senhor é e quem nós somos. Perceba que enquanto ela ora, ela diz quem ela é. E quem Ana é aqui? A serva do Senhor. Ela não diz: Senhor, puxa vida, sou eu sou a primeira esposa do meu marido, o Senhor não está me honrando, eu fiz as coisas da maneira correta, sou uma mulher casada, não dada aos prazeres deste mundo, e olha só. Não, a postura dela é a de serva do Senhor, exaltando o Senhor, e ela inicia a sua oração da mesma maneira que nós devemos iniciar a nossa oração, exaltando ao Senhor pelo que Ele é, Senhor dos exércitos. Ela diz: se benignamente atentares para a aflição, preste atenção agora, da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida. A oração nos faz lembrar quem Ele é o Deus poderoso a quem servimos, é o Deus que nos ama tanto, apesar de tanto poder e glória, e que atende os nossos pedidos segundo a sua santa e bendita vontade. O compromisso com o Senhor não depende das circunstâncias, ele é nutrido pela oração, e ele nos faz perceber a fidelidade de Deus, porque o Senhor é fiel à sua própria palavra. Olha o verso 20, o que diz: ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Quando estamos alinhados com o nosso Deus, meus irmãos, quando estamos alinhados com o Senhor Jesus Cristo, e focados em servir ao Senhor Jesus Cristo de todo o coração, nós ficamos mais suscetíveis a perceber a ação do Senhor nas nossas vidas. Já disse isso em outra ocasião. Nós precisamos buscar ter os nossos ouvidos mais sensíveis à voz do Espírito, porque o Senhor fala conosco diariamente. É promessa derramada na nossa vida, o Espírito Santo fala conosco diariamente. Não é um gênio da lâmpada que aparece só quando nós esfregamos a lâmpada. É o Senhor Deus que nos instrui, que nos exorta, que nos orienta, que nos dá diretriz. Então por que eu não ouço, pastor? Talvez você não esteja com os ouvidos atentos, talvez o seu coração não esteja voltado para ouvir a voz do Senhor, talvez o seu coração esteja falando um pouco mais alto do que deveria. Então vamos voltar à diretriz, vamos nos arrepender, vamos nos rasgar diante do Senhor e dizer: Senhor, fale conosco, fale comigo, fale com a minha família, quero ouvir nitidamente a tua voz. E Ele fala, meus irmãos, o tempo todo. Nós ficamos com os corações mais sensíveis para ver o que Ele tem feito, mais do que insatisfeito pelo que Ele não tem feito, inclusive, ou pelo que Ele ainda não fez. E essa percepção dessa atuação do Senhor vai resultar em glória a Ele mesmo. Quando eu percebo as maravilhas do Senhor,
eu sou mais grato, eu louvo mais a Ele. É isso que o salmista diz: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas do Senhor no meu dia a dia. Que seja assim, meus irmãos. Finalizo com algumas perguntas retóricas aqui. Será que nós temos nos compromissado com o Senhor, independente das circunstâncias que nos rodeiam? Será que nós temos de fato entendido quem nós somos em Cristo Jesus? E isso tem sido diretriz para a nossa vida? Ou será que esse mundo tem nos assolado tanto que a gente tem se perdido aí no meio do caminho? Será que o nosso compromisso com o Senhor é nutrido por um momento de leitura bíblica e oração diário, constante? E aqui cabe uma atenção especial aos pais. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? Porque por vezes nós ensinamos aos nossos filhos que para eles o mais importante é que eles façam um curso de inglês. Para eles o mais importante é que eles estejam na escolinha de futebol. Para eles o que é mais importante é que eles façam isso ou aquilo. Mas e a leitura bíblica e a oração você tem ensinado ao seu filho a fazer? Os meus alunos, eles vão para a escola com a mochila cheia de apostilas diversas. E a minha matéria só exige a presença da Bíblia uma vez por semana. E então, um dos meus alunos não trouxe, e ele é filho de uma colega de trabalho, e ela me procurou e disse assim: pastor, meu filho disse que você cobrou ele sobre a presença da Bíblia, mas eu queria te dizer que fui eu que disse para ele não trazer a Bíblia, tá bom? Aí eu falei assim para ela: então eu vou falar para você como professor da matéria, e não como seu colega de trabalho. Vou falar para você como pastor, que não é seu amigo nesse momento. O que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando para o seu filho, indiretamente, que matemática, português, história, geografia e ciências é mais importante do que a Bíblia. Porque a Bíblia é pesado para ele trazer um dia na semana. Indiretamente, é isso que você está ensinando para ele. Você não está ensinando para ele que é demasiadamente importante que ele conheça a palavra do Senhor e que ele seja zeloso com o seu próprio material e que ele traga uma Bíblia que pesa 200 gramas a mais no material do dia. Como seu amigo, então agora eu vou te dizer, eu te entendo, a mochila das crianças é pesada mesmo, e eu não sei como resolver esse problema, porque eles precisam levar as apostilas para casa, então não dá nem para a gente pensar num armário coletivo da escola. Então, o que eu devo te orientar é, ensina ele a trazer a Bíblia, ele vai te agradecer um dia. E ela: verdade, pastor, eu não tinha pensado dessa maneira, obrigado. E aí, então, ele não esqueceu mais a Bíblia, daquele dia em diante. Porque o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Precisamos ter um compromisso real com o Senhor, que é expressado através de um relacionamento íntimo com Ele, pela leitura bíblica e pela oração diária. Como estão as nossas lentes? Estamos atentos e percebendo o agir do Senhor? Estamos com os corações cheios pelo agir do Senhor? Ou temos olhado só o copo meio vazio? Então o meu conselho a você e a minha oração por nós todos é para que estejamos atentos, meus irmãos. Que possamos nutrir um relacionamento real com o Senhor, como esta excelente mãe, que foi agraciada pelo Senhor, com seu filho Samuel, e depois com outros filhos e filhas, vai dizer a palavra do Senhor. O Senhor que a honrou e a abençoou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.